tua vida, Deus vai converter pessoas só de observar você, só de ver pelo que você passou, só de ver pelo que você está enfrentando. Paulo e Silas olhou para o outro e falou: vamos adorar. Eles não sabiam o que ia acontecer, só que eles não deram espaço para que a dor falasse, eles deram espaço para que o Espírito adorasse. Ei, muitas vezes nós abrimos nossa boca e deixamos a dor falar, deixamos a carne falar, deixamos a revolta falar. E eu vi uma frase uma vez de um homem que ele diz assim, que enquanto as palavras estão na nossa boca, nós dominamos sobre ela, mas a partir do momento que as palavras saem da nossa boca, nós nos tornamos escravos dela. Então, se você abre a tua boca para você falar, murmurar, questionar, você se torna escravo daquilo que você está falando. Você torna um ambiente de murmuração, um ambiente de dificuldade. Ei, você precisa abrir tua boca e começar a glorificar. As coisas não estão boas, mas eu vou adorar, eu vou glorificar e vou exaltar. Paulo e Silas, eles abrem a boca e eles começam a cantar. E quem estava preso com eles começa a observar. Quem estava preso não sabia letra, quem estava preso não sabia cantar, mas começaram a ouvir os dois cantar. Os dois não pertenciam a um coral e nem tinha voz afinada, mas eles estavam adorando no íntimo da tua dor, eles estavam entregando o teu perfeito louvor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, perto da meia-noite, você sabia que nessa época, e não precisa nem ser nessa época, se nós formos atrás, uns 40 anos atrás, quando estava 8, 8 e meia da noite, todo mundo estava na cama. Por quê? Porque não tinha muita coisa para fazer, não tinha celular, Instagram, não tinha série na TV, e muitas casas não tinha nem TV. Então, quando estava 6 horas da tarde, chegava do trabalho, tomava um banho, comia, e aí conversava um pouquinho ali, cada um já ia procurando celular para dormir. 8 horas da noite, 9 horas no máximo, quem não tinha TV já estava na cama dormindo, e dava 5 horas e estava de pé. Então, quando eu escuto a Bíblia dizer que perto da meia-noite os cárceres tremeram, perto da meia-noite era a hora que os presos estavam dormindo, era a hora deles estar acomodados. Já tinha dado 6 horas da tarde, já tinha anoitecido. Então Paulo e Silas, eles ficaram 7, 8, 9, 10, 11 horas acomodados. Passou a hora de dormir e a adoração não deixava eles dormir. O clamor ao Senhor não deixava eles cruzar, fechar os olhos. Perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que houve-se um tremor e os cárceres da cadeia se moveram. Quando eu vejo essa adoração, eu comparo com a adoração que Isaías viu lá do céu. Porque a Bíblia diz que Isaías viu os anjos cantando Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles cantavam ali, e a Bíblia diz que o manto da cauda, da orla de Deus enchia a cauda do manto do Senhor, enchia aquele ambiente, e a adoração daqueles que clamavam tremiam as janelas e os umbrais da porta. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? No pior dia da tua vida, abre a tua boca e adora. Glorifica e exalta Deus, porque Deus vai mover os cárceres espirituais. A Bíblia vai dizer que é esse homem que vai receber a responsabilidade de ter a visão, de escrever aquilo sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 53 de Isaías, e para alguns teólogos, quando você olha o livro de Isaías, é como se fosse uma mini Bíblia, porque Isaías tem 66 livros, e dentro da Bíblia nós temos 66 livros canônicos, aonde os 39 primeiro fala da antiga aliança, e os 27 último fala da nova aliança. E quando olhamos o livro de Isaías, é mais ou menos a mesma coisa. Quando chega no capítulo 39, Isaías está falando sobre a antiga aliança, sobre o que está acontecendo ali. A partir do verso 40, Isaías muda a maneira de falar e começa a falar sobre o futuro, começa a falar sobre Jesus, começa a falar
igreja as pregações de Isaías, não estava entendendo o que estava acontecendo e o que Isaías estava falando. Só que quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que o salário do pecado é a salário do pecado é a então quando entra o pecado, alguém precisa morrer. Sim ou não? Preste bastante atenção. Desde o Antigo Testamento, quando Deus estabelece o tabernáculo, o povo, eles têm dentro do livro de leis a obrigação de expiar o seu pecado através de um sacrifício. Jesus, quando vai libertar o povo do Egito, a Bíblia fala que o espírito da morte foi liberado. Só que aquela casa que tinha o sangue do cordeiro, a morte não chegava até lá. Ou seja, como é que eu pagava os meus pecados antigamente? Eu tinha que matar um animal. Eu tinha que ir até o sacerdote, levar um animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote matava o animal, o sangue do animal era espargido, e aí então meu pecado era absorvido pela morte daquele animal inocente. Então Deus viu isso, estabeleceu, e o povo começa a obedecer, mas chega um certo momento, onde se torna cotidiano, o povo já